A Bíblia, ela nos alerta quanto às nossas decisões e às nossas escolhas, pois podem nos abençoar ou nos afastar da presença do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1180 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Podemos perceber o tempo todo que muitas pessoas não pensam antes de falar, não pensam antes de agir e muito menos antes de tomarem decisões e fazem escolhas que trazem prejuízos para a vida delas, para a vida daqueles que estão com elas e muitas vezes escolhas trazem prejuízos espirituais. Vamos ao nosso tema. Cuidado com as escolhas feitas. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Devemos reconhecer ao Senhor em tudo o que fazemos, na totalidade do nosso ser. Devemos confiar no Senhor com o nosso coração sincero e completamente a nossa confiança deve estar no Senhor. Devemos colocar no Senhor toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo aquilo que diz respeito a cada um de nós, desde a hora que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Nós temos oportunidades de escolhermos o tempo todo. Podemos escolher a roupa que nós vamos vestir, a comida que vamos comer. As nossas escolhas, elas são escolhas que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Abraão deixou Ló escolher o local para onde gostaria de se estabelecer, pois devido à quantidade de animais que tinham, estavam tendo discórdia, confusão entre os pastores de ambos. Gênesis capítulo 13, verso 6 diz assim: a terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Abraão e Ló, eles eram parentes. Abraão era tio de Ló. Eles se davam bem, mas devido à quantidade de animais, estavam tendo dificuldades para a manutenção dos animais. Os pastores brigavam e foram informar a Abraão o que estava acontecendo. Abraão gentilmente propôs a Ló para que Ló fizesse uma boa escolha. Gênesis capítulo 13, verso 8 diz: então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Abraão deu a Ló a oportunidade de fazer uma boa escolha e Ló, ele se conduziu, ele se deixou guiar pela aparência do lugar. Gênesis capítulo 13, verso 10 e verso 11 diz: então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era tão irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Não podemos ser guiados pela aparência. Ló fez uma escolha precipitada. Ele não pediu orientação ao Senhor e a escolha dele trouxe resultados desastrosos. Trouxe grande sofrimento mais tarde para ele.
As pessoas que moravam perto de Ló eram malignas. A Bíblia nos mostra isso. Gênesis capítulo 13, verso 12, verso 13 diz: Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Ló foi conviver com pessoas que praticavam o que não agradava ao Senhor. O critério de escolhas para as nossas decisões deve ser sempre estar no centro da vontade de Deus e não nos deixarmos levar pela aparência como Ló fez. Ló sofreu naquele lugar e não se deixou contaminar pelos seus moradores. Segundo Pedro capítulo 2, verso 7 e verso 8 diz: E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Mas não foi a mesma realidade da esposa de Ló, porque ela teve o coração dela aprisionado nos bens que ela possuía. Ela não obedeceu às orientações dos anjos de Deus, vindo a se tornar uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, verso 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. A escolha feita por Ló trouxe consequências desastrosas. Ele perdeu tudo que ele possuía e também ele perdeu a esposa. E não ficou só nisso não, porque as filhas de Ló também não permaneceram retas diante de Deus. Elas embebedaram a Ló e se deitaram com ele, dando a ele filhos ao invés de netos. A família de Ló se contaminou com os costumes iníquos, com os costumes dos ímpios, mas Deus honrou a Abraão, Deus abençoou a Abraão. Gênesis capítulo 13, verso 14 ao verso 16 diz: Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Deus fez aliança com Abraão e da descendência de Abraão nasceria, sabe quem? O nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Nós podemos nos lembrar de Davi. Davi, ele teve a oportunidade de fazer escolhas, e muitas escolhas que ele fez trouxe a ele muitos sofrimentos. Vamos nos lembrar que Davi, ele preferiu ficar no palácio em Jerusalém na época em que os reis iam para a guerra. Segundo Samuel 11, verso 1 diz: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Na primavera acontecia as operações militares e Davi escolheu ficar em Jerusalém no palácio real e mandou Joabe e todo o exército israelita. Mas Davi, lá no palácio, ele viu a Betseba. Ela estava se banhando, ele a achou linda, se informou sobre ela e, mesmo sabendo que era uma mulher casada, escolheu pecar contra Deus. Segundo Samuel capítulo 11, verso 3 e verso 4 diz assim: Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele,
e teve relações sexuais com ela. Davi ficou impressionado com a beleza dela, e mesmo sabendo que era uma mulher casada e casada com um grande guerreiro do seu exército, ele não honrou o seu guerreiro, pois ele estava fascinado por ela. Davi, sabendo que a mulher ficou grávida, escolheu não assumir a responsabilidade de suas atitudes. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 8 diz: depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. A intenção de Davi era que Urias tivesse relações com a Betseba e assim poderia pensar que o filho era dele, mas essa estratégia de Davi não deu certo. E Davi nos ensina as consequências de quem esconde o seu pecado, porque ele teve escolha de confessar, de reconhecer, mas ele tentou esconder o pecado dele. Quando ele tomou consciência do pecado dele através do profeta Natã, aí ele escolheu confessar. No Salmo 32, verso 3 e verso 4 diz: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Enquanto Davi não reconheceu o pecado que ele cometeu, enquanto ele não confessou o pecado dele, ele ficou angustiado, ele ficou sem forças, e nós devemos assumir as responsabilidades dos nossos erros. A Bíblia nos ensina que nós devemos confessá-los ao nosso Senhor, porque o nosso Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele é perdoador. Salmo 86, verso 5 e verso 6 diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. O nosso Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perdoador, e nós temos a oportunidade de pedir perdão, de confessar os nossos pecados a ele, porque ele é fiel para nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9 nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nosso Senhor, ele nos perdoa. Devemos confessar e abandonar a prática do pecado, pois o Espírito Santo do Deus vivo, ele habita dentro de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar em nossas fraquezas, porque ele intercede por nós e o Espírito Santo também. Davi, ele sofreu as consequências do pecado dele, como nos ensina a palavra de Deus sobre a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Davi semeou na carne e teve muito sofrimento, mas ele foi perdoado pelo Senhor e Deus não o abandonou, Deus não rejeitou, mas esteve com Davi em todos os momentos. Eu vou começar a concluir. As nossas escolhas podem trazer sofrimento para nós e para as pessoas que convivem conosco, mas também pode desonrar ao nosso Senhor. Que nós possamos estar pedindo a direção do Senhor em tudo o que fazemos, pois assim nós evitaremos sofrimentos para as nossas vidas. Provérbios 3, do verso 5 ao verso 7, que é o nosso texto base, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos,
teme ao Senhor e aparta-te do mal. Reconhecer é identificar, é discernir, é admitir, é declarar, é dar a primazia da nossa vida ao Senhor. O Senhor, Ele tem sido reconhecido por você em todos os teus caminhos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Jesus, Ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.